Meio-dia e 17 minutos, você está acompanhando o TVC News e a gente vai falar agora com os endividados da capital, de Florianópolis. Por quê? Tem um programa Desenrola Floripa, para dar aquele up para quem perdeu a mão aí, não conseguiu dar volta, mas quer regularizar o nome, quer pagar as continhas. Deixa eu falar com a Michele Roncalho, secretária municipal da Fazenda de Floripa. Michele, bom dia, bem-vinda, tudo bem? Bom dia, Fábio. Tudo bem? Tudo certo. Tem aqueles que perdem a mão, né, Michele? Que não conseguem aí, não conseguiram administrar muito bem a vida financeira. Aí surgiu o programa Desenrola, mas está nos últimos dias. Conta pra gente para quem é esse programa, até quando vai e como que funciona. Então, Fábio, esse programa é para todos os contribuintes de Florianópolis que têm alguma dívida com a Prefeitura Municipal, dívidas essas constituídas até dezembro de 2022, Fábio. Na verdade, além de perder a mão, algumas pessoas, infelizmente, também demoraram um pouco mais a se recuperar da época da pandemia, né? E tiveram atrasos lá ainda da época da pandemia e pode aproveitar também para regularizar deste período com desconto ainda, Fábio, até dezembro, até 22 de dezembro, à vista, tinha oportunidade do pagamento à vista com 100% de juros e multas, mas esse prazo à vista terminou em dezembro, mas o programa continua até dia 29 de fevereiro, então até semana que vem, né, até a próxima quinta-feira, com a possibilidade ainda de descontos no parcelamento, e parcelamentos até 24 vezes ainda, Fábio, ainda também com desconto nos juros e multas. Com descontos escalonados, né? Tá, com descontos nos juros e multas, parcelado até 24 vezes, e dívidas tipo IPTU, ISSQN, que tipo de dívida, né, que o contribuinte... Podem ser abrangidas, a adesão. As únicas dívidas que não podem aderir são as multas ambientais, Fábio, mas então perante o município, né? Taxas atrasadas, taxa de lixo, outro tipo de taxa, taxa ambiental mesmo, qualquer tipo de taxa, às vezes, de ambulante, né? ISS, Imposto sobre Serviço, IPTU, que é o Imposto Predial. Em Florianópolis, ele parcela o ITBI, né? Que é o de transmissão de bens imóveis e que tenha algum parcelamento atrasado também, né? Então, às vezes até, por exemplo, a concessão, nós temos um mercado público aqui com box concedidos que tem que pagar essa concessão, inclusive esse tipo de concessão também pode ser abrangida pelo Desenrola Floripa. O parcelamento, vale destacar, Fábio, ele é escalonado. Então, aquela pessoa que vai fazer até 6 parcelas, esse desconto de juros e multa é de 80%. O desconto chega a 80%. Já se for fazer em até 12 parcelas, de 7 a 12, ele passa para 70% de desconto. De 13 a 18 parcelas, ele passa para 60% de desconto. De 19 a 24, chega a 50% de desconto nos juros e multas. Bom, ainda assim, né? Mesmo assim. Várias opções, né, para se adequar aí dentro da realidade financeira de cada um. Agora, tem uma outra situação, né, secretária? Tem situações em que já foi ajuizado, que já está num outro nível, não é só mais devendo, né? A prefeitura já entrou com ação, ele está lá na questão já judicial. Esse também pode? Aqueles que estão executados também podem. A diferença é que esses que já foram para dívida ativa, né, estão em fase de execução, ele tem a taxa de um fundo que é meio que uma taxa que tem de qualquer forma, né? Ele tem também, se ele for pagar, que corresponde às custas judiciais, digamos assim, né? Essa não tem desconto, né? Não tem como Mas escapar. mesmo assim, multas e juros mantém o desconto, sim. Tá, então o valor da dívida consegue os descontos, mas tem que arcar com as despesas... Custos judiciais. Os custos judiciais, isso aí, não tem por onde fugir. Não, essa não tem como fugir, porque daí é algo que o município desembolsou, e muitas vezes na execução fiscal ele tem que ressarcir as custas ao município. Então, tá, mas esse valor é diluído nas prestações? Não precisa ser à vista. Não precisa ser à vista. Nas prestações também. Então tá bom, então deu boa. Dá aí para você regularizar a sua situação junto com o município de Florianópolis. Vai, aproveita. Até quando? Até o dia 29 de fevereiro, 29/2, a gente já alerta, Fábio, que infelizmente a gente, como esse prazo
a gente foi aprovado em projeto de lei, né? Em lei mesmo, a gente não tem como prorrogá-lo, né? Então, algumas pessoas pensam, mas vão prorrogar. Não, a gente já alerta que não terá prorrogação, mas por isso que a gente está levantando, avisando constantemente, até 29/2, numa unidade de prova cidadão. Exatamente, a gente fez, infelizmente, tem que ser presencialmente para ver todas essas questões de simulação de prazos também, e também essa questão se está na execução fiscal ou não, para poder fazer o cálculo junto com a pessoa corretamente. Então não vai ter o Desenrola Floripa 2? Não, por enquanto não tem, isso tem que ser projeto de lei, e esse ano nós não podemos submeter outro projeto de lei, Fábio, exatamente porque a gente adentra a lei eleitoral, né, o período eleitoral. Ah, então, ó, não vai ter, gente, aproveita. Secretária, muito obrigada, uma excelente quinta-feira. Igualmente, obrigada pela oportunidade, fico à disposição. Obrigada. Bom, gente, historicamente, Balneário Camboriú tem aí artesãs e artesões, né, pela orla, no bairro da Barra, mas tem um grupo aí de artistas e de artesãos pedindo mais qualidade, mais estrutura para poder trabalhar. A nossa repórter Bianca Robles foi conversar com eles e nos traz mais detalhes. A Praia de Laranjeiras está passando por uma revitalização desde o início de 2023. As obras não terminaram e a situação do local não está boa para os turistas e para os artesãos. Antes das obras iniciarem, as 6 famílias de artesãs de Laranjeiras tinham um local construído para trabalhar, mas com a revitalização o local foi destruído. As artesãs não receberam nenhuma posição do município de quanto tempo a obra deve terminar. O que nos foi passado é que a gente teria que esperar, né? Que ia demorar. Aliás, não que ia demorar, que ele tem ali um prazo para estar fazendo, né? Para estar concluído. Por nós, ok, a gente não é contra a revitalização, porque a gente sabe que vai ser melhor para todo mundo, para a praia. Porém, no nosso ver e no de muita gente, melhorar o aspecto mesmo, né? Até mesmo para o próprio turista conseguir caminhar sem estar tropicando, né? Sem estar se machucando, sem estar reclamando para a gente, né? Então, e até mesmo um espaço físico que seja provisório, então, né, não sei, aí teria que ver as condições deles. A gente está aberto também a diálogo, a conversa, né, e para a gente conseguir trabalhar, desenvolver, né, o nosso trabalho. Então, prazo mesmo, não foi nos passado nada até agora, né, ninguém nos procurou. A cidade disponibilizou apenas barracas para que eles possam trabalhar, mas para muitas famílias a estrutura não é viável, principalmente pelo peso das barracas que precisam ser montadas e desmontadas todos os dias. A vereadora Juliana Pavan propôs a criação da Vila do Artesanato, visando resolver os problemas imediatos e também promover a preservação do patrimônio cultural e histórico da região. Segundo a vereadora, a criação da Vila do Artesanato promoverá melhores condições de trabalhos para os artesãos e também atrairá mais visitantes para a região. Além das preocupações imediatas sobre as condições de trabalho, a área também enfrenta questões relacionadas à preservação, pois é uma área reconhecida como Patrimônio da União, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A Praia de Laranjeiras é uma reserva de sambaquis. Obrigada, Bianca. Vamos conferir agora o esporte. Teve ontem uma rodada, jogos. TVC Esportes no ar. Antes de conversar minha conversa aqui com o Adilson, deixa eu só justificar que eu anunciei no primeiro bloco a nossa conversa com o senador Girão, mas ele está em Brasília e numa reunião de última hora foi chamado. Então nós estamos na expectativa se ele vai conseguir nos atender ou não. Então fica aí a nossa justificativa. Agora vamos dar uma aliviada no jornal, falar sobre o esporte. Quer dizer, quem vive do esporte não alivia, né, Adilson? Bom dia, verdade. Muito bom dia, Fábio. Bom dia a você que está em casa. A partir de agora, algumas informações importantes. Temos aí também na próxima semana um jogo que é considerado o jogo da vida do Marcílio Dias. Rodada que tivemos a 8ª ontem, Fábio. Vamos às informações, não é? Vamos lá então. Depois a gente fala do jogo da semana que vem, que eu tô sabendo, olha, nem acompanho muito futebol. Tô aqui agora com a Adilson me atualizando igual a você em casa, né? Mas tem aquele que gosta bastante do futebol. Já tô sabendo que nem ingresso mais tem, né? E os que tem estão bem caros, né, Adilson? Os vascaínos estão com tudo atrás dos ingressos.
interessa, é jogo importante, semana que vem, Vasco da Gama e Marcílio Dias e Vasco pela Copa do Brasil, tá dando o que falar, Fábio. Bom, mas ontem o Marcílio também jogou. Ontem o Marcílio jogou, foi 2 jogos na realidade, né? 2 jogos que fazem parte ainda de rodada atrasada, da 8ª rodada, 2 jogos atrasados, onde tivemos em Joinville, Fábio, o Joinville, bem numa má fase, perdeu para a equipe do Concórdia, o Galo do Oeste venceu por 2-1 a equipe do Joinville, o Marcílio Dias, só alegria, vamos dar um destaque especial para o Marinheiro, que venceu em casa a forte equipe do Figueirense, que é uma das equipes favoritas, Fábio, para a conquista também do título do Campeonato Catarinense. Vamos aos gols? Vamos lá, vamos conferir os gols. Primeiro jogo do Concórdia, né? Joinville e Concórdia. O Joinville abriu o gol com o Arley, aproveitando, estando forte, sem chances para o goleiro do Concórdia. Concórdia veio para a segunda etapa, aí a primeira etapa ainda. Na segunda etapa, o Concórdia empatou o jogo, né? Aos 6 minutos, já com Cleison TT, que estava inspiradíssimo, pegou o rebote ali na pequena área, fez o gol de empate e fechou o placar, vencendo a equipe, o mesmo Cleison TT. Colocou para profundas redes, vencendo a equipe do Joinville. Em Joinville, a arena praticamente lotada e o Joinville é só decepção. O Joinville que é uma das grandes equipes, Fábio, do Campeonato Catarinense. Aí já o jogo do Marcílio Dias com a equipe do Figueirense. Marcílio venceu por 2-0, um jogão de bola, Gigantão das Avenidas lotado, né? A vitória aí por 2-0 frente à equipe do Figueirense, né? O Rec fez o primeiro gol e também Zé Eduardo acabou fazendo o segundo gol. Olha só que golaço. Partiu do meio de campo, Fábio, driblou o goleiro. Que arrancada. Olha, a equipe do Marcílio Dias realmente veio forte para essa competição de 2024. Fábio, tem tudo, Fábio, preste atenção. Eu vou falar hoje e na segunda-feira nós vamos conferir, hein, gente? O Marcílio Dias, já vamos passar aí a classificação, né, do Campeonato Catarinense até o momento. Vamos ver a classificação até o momento, como é que está, para a gente acompanhar de perto, né, ver como está a tabela, né, de classificação, que é importante. O Marcílio Dias vem aí na primeira colocação com 21 pontos. Olha só o Marcílio Dias. O Marcílio Dias, na verdade, está com 19 pontos, viu? Nós temos que arrumar ali 19 pontos, ou seja, 2 pontos a menos que o líder, que é o Criciúma. Entendeu? Ou seja, Fábio, sabe quem o Marcílio Dias pega no próximo jogo? Quem? Pega o Nação, que é o lanterna da competição até agora. Sabe que eu estava aqui me informando? Olha, o Nação, até o momento, tem só 4 pontos. Sim. E é o lanterna. Tem gente dizendo que ele já é o primeiro rebaixado, Adilson. Olha, Fábio, com todo respeito ao time do Nação, né, que é também ali de Araquari, Joinville, é difícil pelo que ele está apresentando no momento, Fábio, né? Então, uma equipe para chegar a ser lanterna é um conjunto de fatores, é a equipe também, o técnico tem que fazer alguma coisa, enfim, a direção do Nação tem que agir e rápido. Dá tempo, Fábio, dá tempo de sair da zona de rebaixamento. Agora que é um forte concorrente a cair para a segunda divisão do ano que vem, e isso sem dúvida alguma pelo futebol que vem apresentando e os resultados. Uma combinação aí, vamos aos próximos, a classificação então, depois passamos os próximos jogos, né, para a gente ver um pouquinho. Então o Criciúma está líder do campeonato com 21 pontos, o Marcílio Dias está com 19, o Avaí vem em terceira colocação com 14 pontos, o Figueirense em quarto com 13, Barra está na quinta colocação com 11 pontos, Chapecoense também com 11 pontos, Fábio, tem várias equipes ali que estão pleiteando, virando a página. Concórdia em sétimo lugar com 11 pontos, o Brusque em oitavo também com 11, em nono o Joinville, que está sendo uma grande decepção, com 11 pontos em nona colocação, décimo Hercílio Luz com 11, que também era um dos favoritos. O Hercílio sempre tem uma grande equipe e nesse campeonato não está mostrando isso, na décima colocação. 11º Internacional de Lages com 8 e o NEC, né, como é conhecido, Nação, segurando a lanterna, na última colocação com apenas 4 pontos ganhos. Vai ter que fazer algo e rápido para sair dessa situação aí de lanterna, Fábio. Muito bem. O Adilson Cardoso vai ficar por aqui porque depois do intervalo ele volta para falar do jogo da semana que vem, que tem o Vasco da Gama. A gente já volta a falar de esporte. Combinado, Adilson? Só destacando o Marcílio Dias antes, Fábio, o Marcílio Dias numa combinação, que é do raciocínio que nós estávamos falando, vencendo a equipe do Nação, que é o lanterna, e um tropeço do Criciúma frente ao Joinville, que perdeu também,
pode assumir a liderança. Na segunda-feira nós vamos ter essa notícia aí. Marcílio Dias, quem sabe se vencer e o Criciúma tropeçar, o Marcílio Dias pode assumir a liderança do campeonato neste momento. Você volta depois do intervalo. Volto sim. Combinado? Para falar sobre o jogo da semana que vem do Vasco. Tem tudo que falar. Vamos lá então, mas antes do intervalo nós vamos a Brasília porque o senador Girão já está aqui conosco. Ele estava numa reunião e agora conseguiu nos atender. Senador, muito bom dia, bem-vindo ao TVC News. Tá aí já o senador Girão? Vamos ver? Não, isso é a vinheta do esporte, gente. Eu tô esperando o senador. Agora sim, senador. Bom dia, bem-vindo, tudo bem? Não ouço o senhor, não sei se é o seu microfone ou é aqui. Tá me ouvindo? Opa, agora estou ouvindo. Bom dia mais uma vez. Que bom, muito bom dia. Desculpa a demora, estava aqui no Congresso em algumas reuniões legislativas, mas já estou à disposição mais uma vez com vocês, com muita honra e alegria. Bom, vamos lá, senador. Alguns assuntos que eu queria conversar com o senhor, eu anotei aqui, e a primeira delas é sobre o debate que vai ter na próxima semana no Senado sobre a obrigatoriedade da vacina Covid-19 nas crianças. O senhor está levantando, né, esse assunto. O que motivou esse debate, essa conversa, essa reunião para a semana que vem e o que o senhor espera, qual a expectativa depois do evento da próxima semana? Primeiro, eu espero vocês que estão nos assistindo, participarem dessa sessão. Se não puderem estar aqui em Brasília, 9 horas da manhã de segunda-feira, no plenário do Senado Federal, uma sessão de debates. Se não tiverem condição, os brasileiros que estão interessados nesse importante tema que está afligindo os pais, as famílias brasileiras, é fundamental que assista pela TV, vai ser transmitido pela TV Senado, para que a gente possa ouvir médicos, ouvir especialistas, cientistas, autoridades, inclusive a ministra da Saúde foi convidada, eu espero que ela não falte, como faltou em outras sessões que nós fizemos, porque o Brasil, Fábio, é o único país do mundo que está impondo a vacinação em crianças. Então, a Covid-19, que pegou todo mundo de surpresa no ano de 2020, a gente entende a questão da vacina para adultos, idosos, né? A liberdade, ela precisa ser preservada. Agora, obrigar crianças a tomar vacina, senão não se matricula em escola, como o governo Lula covardemente e estranhamente está querendo fazer, é algo que no mundo inteiro eles já perceberam que o custo-benefício não compensa, né? Tanto é que não é obrigado. E o governo brasileiro está fazendo isso com que interesse? Pela saúde das crianças, a gente pode acreditar nisso, ou é para beneficiar a indústria bilionária farmacêutica? Então, a que custo isso compensa, né, tendo em vista aí muitos relatos, e a gente vai ouvir de cientistas, de situações preocupantes aí, que a gente precisa avaliar para as nossas famílias, especialmente para as nossas crianças. Certo. Senador, um outro assunto. Como é que está o clima aí em Brasília com o depoimento hoje do ex-presidente? Pelo menos está marcado, né? Eu acho que alguns eventos hoje em Brasília, o brasileiro que é ligado em política está de olho no que está acontecendo. O depoimento do ex-presidente Bolsonaro na Polícia Federal, a posse do ex-ministro Flávio Dino, as assinaturas no Congresso, né, na Câmara Federal, para o pedido de impeachment do presidente Lula, todos esses assuntos, como é que estão sendo, nos corredores de Brasília, como é que estão sendo repercutidos? Olha, o Brasil vive um caos institucional, isso todo mundo já sabe. Tem um poder que ainda tem uma supremacia com ativismo político-ideológico em relação aos outros poderes. Agora era só o STF. Agora é o governo Lula, o executivo e o STF alinhados. Existe uma perseguição implacável a quem pensa diferente. E hoje, dia 22,
Isso não pode ser coincidência. O dia da posse do primeiro-ministro comunista assumidamente do país, né, lá no STF, o Flávio Dino, e ao mesmo tempo vai ter ali a oitiva de muitas pessoas, inclusive do próprio presidente, junto com pessoas do governo dele, né? Então, o que a gente vive aí, a população já entendeu, é que a liberdade está ameaçada no país, a liberdade, inclusive, de expressão, porque a qualquer momento a Câmara pode colocar a votação do famigerado PL da censura para calar de vez a sociedade brasileira. E nós estamos aqui no Congresso, no plenário, denunciando isso, fazendo medidas legislativas avançarem para proteger as prerrogativas do parlamento em relação às invasões de competência. Eu assinei uma PEC do senador Marcos Rogério nesse sentido, que está começando a tramitar aqui no Senado, e outras medidas que nós já aprovamos, como o fim das decisões monocráticas de ministros do STF, que está parado na Câmara. Nesse aspecto, o Senado já fez o trabalho dele. A única coisa que o Senado não fez ainda e precisa fazer é a questão de impeachment, analisar os impeachments de ministro do Supremo que não tem ainda a coragem para enfrentar esse assunto. Mas eu acho que vai chegar a hora, porque a população, de uma forma respeitosa, ordeira, está se manifestando, está cobrando os seus senadores, os seus representantes, e isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, com o despertar dos brasileiros querendo uma nação onde exista reequilíbrio, exista uma volta da democracia no país, porque hoje a gente vive uma ditadura flagrante, pulsante e vigorosa da toga. Certo, senador, eu teria tantos outros assuntos para conversar com o senhor, mas o meu tempo, infelizmente, não dá. Rapidamente, em 30 segundos, o senhor vai no dia 25, domingo, na Paulista? Dia 25 agora de fevereiro, domingo, é um evento legítimo, né, que tem toda a razão de acontecer. Não estarei presente por justamente essa pauta das vacinas. Nós temos 9 horas da manhã de segunda-feira e começam a chegar os palestrantes de fora do Brasil. No domingo tem reuniões preparatórias para esse evento, que talvez seja a última instância para a gente buscar resguardar as crianças dessa obrigatoriedade. Vai estar a população em peso aqui em Brasília, sendo representada, autoridades, médicos, e infelizmente eu não estarei presente fisicamente, mas estarei acompanhando cada passo do que acontecer em São Paulo, e que deve realmente ser uma grande manifestação pela liberdade e pela volta da democracia ao Brasil. Muito obrigada, senador. Excelente trabalho. Muita paz, excelente trabalho de vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. E já fica aí combinado que a gente vai trazer o senador mais vezes para falar, né? Porque tem muitos assuntos. Nós vamos no intervalo rápido e na volta mais esportes, comentário de Saul Carvalho e a previsão do tempo. A gente já volta.